vamos dar uma olhadinha na ferramenta que se usa para fazer essas alterações, essas otimizações, modernizações e também aplicação de voz. Essa ferramenta se chama Velocity Console, ou Velocity Console, né? Que ele é a versão mais moderna, né? A versão voltada para o Velocity do antigo Telnet Client, né? Quem já usou ali Telnet vai entender o que eu estou falando. É aquela ferramenta onde se criavam os projetos e tinha parte de customizações de telas, esse tipo de coisa, as configurações. O que se fazia lá, agora na versão Android, né, se faz através do Velocity Console. Em grandes linhas, o que é possível fazer aqui? Esse aqui é um exemplo de um projeto em emulação de terminal, um projeto TE. Como eu comentei, nós podemos ter também projetos em web, certo? Então eles têm algumas diferenças, né? Principalmente em parte de recursos, mas tem várias coisas que são similares, né? Então, a utilização do console é similar, né, para os dois projetos. Bem rapidamente aqui, como é que ele funciona, só para vocês entenderem a sistemática. Né? Nós temos algumas opções aqui em cima. Né? A primeira delas é a parte de host. Né? Então, é por aqui que se faz toda a configuração de conexões, configurações e coisas do gênero. Né? Então, suponhamos que eu quero fazer uma migração Android simples, né? Queira simplesmente migrar do Windows para o Android, eu posso fazer por aqui também sem ser no dispositivo. Como eu comentei, pode ir lá no dispositivo e criar um perfil e configurar, mas tu pode fazer por aqui também, né? Criar um projeto e configurar, e depois fazer a instalação desse projeto para os dispositivos. É mais fácil fazer por aqui. Né? Se forem dispositivos, né, tem que fazer um por um. Se for por aqui, né? Depois na parte de instalação, ele gera um arquivo que deve ser enviado aos dispositivos, né, numa pasta específica, que é a pasta do aplicativo Velocity, né, no coletor, e a partir disso ele já vai criar, né, o projeto lá no dispositivo, já vai poder ser usado. Então aqui estão todas as configurações de host, né, então o nome do projeto, que é o nome que vai exibir lá no aplicativo, endereço do servidor, porta, né, tipos de emulação. Aqui são as configurações básicas, né, de perfil. Isso aqui, lembrando que eu estou falando de projetos de emulação, tá? Depois eu vou mostrar exemplos de projetos web. Em emulação também nós temos a opção de login automático, onde é possível configurar com base na tela, né, na tela de login, capturar qual é o campo em que eu exijo um usuário ou uma senha, né, e a informação que deve ter lá. É possível fazer. Temos a parte de autorização de licenças, né, isso para quem usa servidor de licenças da Ivanti. Então é possível configurar aqui o endereço do servidor, e quando esse dispositivo for utilizado, ele conecta no servidor de licenças e já licencia a aplicação, certo? Até a parte de servidor de licenças, a gente não programou como falar hoje, mas eu vou falar rapidinho, que é a forma mais fácil de gerenciar licenças para as ferramentas da Ivanti, certo? Então é um servidor que basta baixar do site da Ivanti e instalar. Isso pode ser instalado no servidor central ou em várias máquinas, né? Então pode ter vários servidores diferentes. E através deles a gente sobe as licenças aí para o Velocity ou para o SpeakEasy, né? Então, e aí, no caso de ter um servidor de licença, se pode configurar aqui o endereço dele, e quando o servidor conectar lá, ele baixa as licenças. Por que é interessante utilizar o servidor de licenças? Porque aí a licença fica num servidor, não fica diretamente no dispositivo, né? Qualquer problema que ocorra no dispositivo, assim que ele for consertado ou algo do gênero, quando ele conectar novamente, ele busca novamente a licença no servidor. Além, obviamente, de se fazer, né, subir as licenças no local centralizado, não precisar colocar em cada dispositivo. E também ajuda a evitar erros, né, de digitação ou inserção de licença.
Então, é a ferramenta que nós indicamos, nós e a Ivanti também indica para gerenciamento de licenças, tanto aí do Velocity quanto do SpeakEasy. Temos algumas configurações de teclado, né? Então, configurações gerais, né? Então, por exemplo, aqui em configurações gerais de teclado nós podemos colocar uma transparência no mesmo. O teclado pode estar sempre aparecendo, só que de forma transparente, ou seja, eu consigo ver a tela por trás, mas ainda ter acesso às funções, né? Então, qual o tamanho, se ele deve estar pinado em alguma parte da tela, né? Então eu posso fixar ele no inferior, na direita, na esquerda, né? E também esses teclados customizados do Velocity, eles têm a função que no Android chama Press and Hold, né? Então, segura a tecla apertada, eu consigo programar outras funções para aquelas teclas. Então, customizando um teclado, às vezes com um único teclado eu consigo abranger, né, todas as funções que se vai usar no dia a dia. Temos uma parte de log aqui a tradução ficou meio errada, né? Então não seria login, seria log de sistemas, né? Históricos. Configurações de modo. Então aqui é bem interessante, a parte de modo nativo ou modernizado, né? Travar um modo ou não. Bloquear a tela, né, em um formato específico. Manter o dispositivo acordado. Então essas informações podem ser configuradas aqui também. Tem algumas configurações de navegação, né, de ações que eu vou fazer, né, e como essas ações que eu vou fazer no dispositivo e como elas vão se traduzir no Velocity, né. Então, um exemplo, é possível, por exemplo, aquela tela aquela barra que aparece embaixo para acessar teclado e coisa e tal, não exibir para otimizar a utilização de tela, né? Então, por aqui eu consigo configurar isso e consigo configurar formas de mostrar ou chamar teclados se eu estiver escondendo essa barra de menu embaixo. Temos também a parte de configuração de segurança para certificados digitais e coisas do gênero. E também uma ferramenta bem interessante que às vezes tem pouca gente que conhece, que já era presente no Velocity Windows, né, que é a versão antiga ainda com operadores Windows, que chama Connect Pro. Ele é uma ferramenta que permite, né, criar uma conexão com o servidor que pode se sustentar mesmo em momentos de instabilidade aí, do servidor, instabilidade de rede ou coisas do gênero. Então ele consegue, através do Connect Pro, manter a sessão aberta mesmo em caso de queda de rede ou instabilidade. Obviamente que aí por um período, né? Pode sentar. Mas ele traz essa estabilidade na conexão com o servidor em caso, né, dessa conexão não ser muito tão estável. Temos também uma parte de configurações de perfil de scanner, certo? Então, essas configurações de perfil de scanner, elas permitem adicionar um terminador padrão, tá? Então, adicionar um Enter no fim, um Tab e assim por diante. Ou criar perfis específicos para, dependendo do tipo de fabricante, né? A gente consegue configurar os perfis de scanner diretamente no Velocity. Então, isso também é uma observação importante. A partir do ponto em que se começa a utilizar o Velocity, né, a configuração de scanner utilizada é a que está aqui, né, ele sobrepõe a que está em uso. Mas ele geralmente representa exatamente as configurações que estão disponíveis no dispositivo. Eu posso fazer aqui e posso criar N perfis diferentes, né, criar novos, editar, assim por diante. Tem uma integração com impressoras Bluetooth aqui, rápido também, né? E por fim, obviamente, que a gente vai dar uma olhadinha mais para frente, é a parte de aplicação de voz. Então aqui dentro da configuração principal, né, basicamente nós vamos, se eu tiver escolhido aqui o SpeakEasy nessa seleção, ele vai habilitar a utilização de voz no dispositivo. Então basicamente aqui para configurar nós temos o idioma, né, de reconhecimento e o idioma de reconhecimento de fala, né. A voz, né, no caso do português, nós temos 3 vozes disponíveis, né. Muito importante escolher uma voz e seguir com ela, né, porque essa voz ela tem um pacote que deve ser instalado no dispositivo também. Então,
No nosso caso aqui é a voz da Luciana, né? Mas se eu quisesse usar a voz da Fernanda aqui, por exemplo, né? Eu teria que ter lá no dispositivo instalado também o pacote de voz da Luciana. Esse pacote de voz é um aplicativo, né? É só instalar no dispositivo e está feito. E também, né, qual é o nível inicial de volume, de 0 a 100, né? O nível inicial de volume que deve ter a aplicação de voz. Certo? Essa seria a configuração de host. Essa é a principal, digamos assim, né? Então, através dela que a gente consegue fazer toda a configuração e usar o projeto, né? Mesmo que seja só na parte simplesmente migrada. Nós temos uma aba configurações aqui. Aqui ela é bem diferente em relação a projetos de emulação e projetos web, né? Então, esse aqui é um exemplo de um projeto de emulação, né? Então, o que é possível fazer nessa parte de configurações? Fazer configurações gerais tanto por tema moderno quanto por tema nativo, né? Tema nativo, por exemplo, seria se eu simplesmente migrasse, né? E eu quisesse vir aqui só trocar a cor de fundo, trocar a cor da fonte, trocar tamanho de fonte, eu consigo fazer também por tema nativo, né? Mas todas as pré-configurações que eu crio aqui, elas vão ser aplicadas às telas do tema modernizado. Então, suponhamos lá que a minha empresa use as cores são vermelho e amarelo e azul, né? Então eu consigo vir aqui, criar padrões de cores que depois ele vai ser aplicado automaticamente em todas as telas que forem modernizadas. Além disso, é possível criar elementos de banner, né? Elemento que fica em cima, né? Por exemplo, esse elemento de banner eu posso botar um logotipo, posso fazer alguma estilização um pouco mais detalhada. E também temos elementos de rodapé, que são os elementos que ficam fixos embaixo, onde geralmente vai funções de botões e coisas do gênero. E uma coisa bem interessante em relação ao estilo, aí eu já entrando numa parte um pouco mais técnica, né? Mas é mais para vocês entenderem o que é possível fazer. Também é possível criar estilos via CSS. CSS são aplicação de estilos visuais para páginas web, né? Como o Velocity ele cria uma casca, né, que roda sobre o projeto de emulação, e essa casca é em grandes linhas uma página web, né, é um HTML, eu posso aplicar estilos visuais. Então, até nesse exemplo que eu mostrei antes, né, que tinha a tabela com uma borda, ela é um estilo visual que eu criei, né, importei aqui no meu console e depois eu consigo usar. Então eu posso criar estilos visuais para mudar fontes, para mudar fundos de campo, fundo de tela e coisas do gênero. Então esses estilos visuais eles permitem fazer isso de uma forma em lote, né? Você tem que fazer item campo por campo. E também aqui nós temos os recursos. O que seriam recursos? Recursos são arquivos com informações que eu vou ter que usar, ou imagens, ícones, ou arquivos de configuração, arquivos de bibliotecas de voz, ó, por exemplo, aqui eu tenho bibliotecas de voz. Então são todos os arquivos que eu vou precisar usar, né? Por exemplo, uma imagem no teclado, ó, aquele botão sim e não, eu quero botar o sim, um botão verde ou não um botão vermelho, né? Então eu posso subir as imagens aqui, eu busco as imagens e subo aqui. Pois lá no teclado eu simplesmente uso esses recursos que estão vinculados aqui. Certo? Então, para quem for trabalhar, por exemplo, com modernização, é bem interessante essa opção aqui. Então, tu podes vir aqui criar todo o teu estilo visual e aí ele vai ser aplicado para todo o projeto posteriormente. Certo? Essa parte de scripts aqui eu vou pular um pouco, vou pular agora porque ela é um pouco mais complexa. Vamos para a parte de teclados. Como é que funciona a parte de teclados, então? É possível utilizar o teclado nativo da Android, né, os teclados nativos, mas também é possível criar teclados customizados. O objetivo de criar teclados customizados é justamente mostrar para o operador ou deixar disponível para ele só aquilo que ele vai precisar, né, para que ele não tenha que buscar informações. Certo? Então esses teclados eles podem ser completamente
customizados. Ó, deixa eu até mostrar um exemplo aqui. Ó. Esse aqui é um exemplo de criação ou edição de teclado. Eu estou editando o teclado que eu tenho aí. Então eu consigo rearranjar teclas, criar teclas novas, ou tirar, ou posso mudar quase que completamente o teclado. Esses teclados também podem ter estilos aplicados nele. Então vocês veem aqui que o meu ele é em tons de cinza, né, e branco, e assim por diante. Mas eu posso criar estilos de cor também, tá vendo? Em vez do preto aqui ele fosse amarelo com as letras em vermelho, de acordo com o estilo da empresa que eu estou trabalhando. Certo? Então, se pode ter N teclados diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu teclado, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, em cima do U, aqui nos detalhes da tecla, ele vai mostrar tudo que tem relativo àquela tecla, né? O rótulo, eu posso trocar o que vai exibir, o valor que vai ser enviado. Esse valor, depois a gente vai ver, ele pode inclusive ser uma função, ou seja, se eu clicar num botão, ele vai executar uma função, que seria ações do meu sistema, né? Ele pode ter uma tecla, pode ter estilo, uma imagem, né? Aqui são as imagens, né, dos meus recursos, pode ter estilos, assim por diante. Se nós descermos um pouco a tela aqui, tem também uma parte inferior aqui que são as teclas, né? Então aqui eu posso simplesmente arrastar teclas e colocar aqui, né? Ou trocar, assim por diante, são as teclas disponíveis. E aqui na direita embaixo eu tenho todos os teclados que eu tenho no meu projeto. Então nesse meu projeto eu tenho vários teclados diferentes, né? Então vocês podem, por exemplo, dentro de um projeto criar 5, 6 teclados e definir qual vai ser o teclado padrão, né? Então sempre ele vai abrir aquele ali. Ou em telas específicas trocar o teclado, né? Por exemplo, eu estou numa tela de sim e não. Então aqui, se ele clicar no botãozinho de teclado, é esse teclado aqui que ele vai abrir. E fazer isso acontecer programaticamente também, de forma dinâmica. Ou seja, eu entrei na tela X, ele já vai exibir o teclado automaticamente, e já o teclado específico. Então dá para fazer bastante coisa, né? E também bem interessante em relação a teclados, né? Se pode importar teclados. Então aqui, por exemplo, eu tenho, como eu comentei, tenho vários, ó. Tem o teclado alfanumérico padrão, tem teclados numéricos, ó, teclados de função e assim por diante. Então, por exemplo, eu tenho um projeto X que eu já criei meus teclados. Eu vou criar o projeto Y e eu quero aproveitar aquele teclado, né? Basta exportar o mesmo aqui, né? Exportar e depois importar no novo projeto. Tu já tem o teu teclado aí sem ter que fazer tudo de novo. Então isso agiliza bastante. A gente tem exemplos aí de empresas que criaram seus teclados padrão e eles usam sempre os mesmos aí, né? No máximo mudando estilo de cor ou esse tipo de coisa em outros projetos. Certo? Essa questão do teclado é a mesma, o funcionamento é o mesmo para projetos de emulação e projetos web, exceto aí pelos comandos de teclas, né? Que às vezes, dependendo do tipo de emulação que eu estou trabalhando, ele é diferente, né, do projeto web. Aqui um exemplo, ó. Então, quando eu clicar nesse botão no meu teclado 1, 2, 3, ele vai ativar o meu layout numérico, né? Então, suponhamos que eu tenha escrito um script, né, que a gente pulou a sessão, mas depois eu vou mostrar. Um script que vai executar uma função. Eu posso, através de um botão do teclado, executar essa função, né? Então, muitas vezes eu tenho lá uma combinação de teclas. Eu tenho que apertar F10, depois Enter, depois, né, qualquer coisa do gênero, né? Você pode fazer isso com uma única tecla, né, customizando uma função, né, através da aplicação de valor, que pode ser direto uma combinação de teclas, né, ou aplicação de um script propriamente dito. Por exemplo, eu poderia, através da tecla O aqui, né, por exemplo, nesse exemplo aqui, se eu clicar na tecla O, ele vai aplicar F1 mais F10.
Essa sintaxe é bem assim como eu estou mostrando, tá? Ela é relativamente simples. E a Ivanti tem bastante manuais que explicam como é que faz as funções e também códigos de teclas, caso seja possível, né? Então, isso acontece bastante, né? De às vezes ter que codificar as teclas ou decodificar, né? E programar uma tecla com funções específicas, né? E nesse manual tem, né? Dependendo do tipo de emulação ou o ambiente que eu estou usando. Certo? Isso seria da parte de teclados. E em projetos de emulação, existe a interação com telas, né? Ou seja, eu posso ter as telas, né, do meu projeto e fazer manipulações nela, né? No projeto web não tem como, né, porque ele roda direto no servidor, né, ele só exibe no browser, mas também em projetos web ele só não tem esse menu telas, né, mas se consegue fazer manipulações em telas através de aplicação de JavaScript ou de HTML ou CSS. Também é possível fazer isso. Então essa parte de telas, como ela funciona? Ela serve tanto para parte de voz, né, quanto simplesmente para uma parte de modernização, né, otimização ou modernização. Então geralmente eu vou ter que capturar as telas no meu projeto, né. Essa captura pode ser feita diretamente no dispositivo Windows ou no dispositivo Android, depois eu já ter migrado. E ao capturar as telas, né, ele gera um arquivo com todas as telas, eu posso importá-las. Posso importar as telas. Ao importar as telas, né, eu vou ter acesso a todas elas na parte de tela importada. Então aqui é a tela original, né, do meu projeto de emulação. E depois na tela modelo é o que vai ser exibido quando eu estiver utilizando o modo moderno, né, que existe o modo nativo e o modo moderno, né. O modo nativo é esse, o modo moderno é esse. Certo? Então, após eu importar as telas, né, tem uma série de coisas que eu posso fazer aqui, né. Aqui na parte esquerda é a identificação das telas, né. Então, o padrão do projeto, quando se importa, né, e o console ele sempre cria códigos T1, T2, seria, né, para identificação das telas, mas eu posso renomear, né, nós chamamos de modelos, né, eu posso renomear, certo? Muito importante quando for capturar as telas, capturar todas, né, que tiverem, inclusive telas de mensagens, certo? Porque o Velocity ele só consegue executar ações que estão na tela. Então, se eu quero pegar uma mensagem de erro, eu tenho que ter capturado a mensagem de erro também, né? Por exemplo, né? Beleza, eu tenho um monte de telas aqui, né? Um monte de telas capturadas. Mas como é que eu sei dizer qual que é uma, qual que é outra? Por exemplo, esse modelo aqui, como é que eu sei dizer essa tela é o menu principal, essa é o menu depósito, né? De onde é que vem essa informação? Isso é chamado de elemento-chave, né? Se vocês forem ver aqui na tela importada, por exemplo, eu vou selecionar aqui um campo qualquer, ó. Tem algumas opções que se apresentam aqui. A primeira delas é o elemento-chave, a segunda é a zona de cursor e a terceira é simplesmente criar um elemento, certo? Então, o que diferencia uma tela da outra são os elementos-chave, que são... O que são esses elementos-chave? São informações que são únicas da tela, que elas ficam marcadas em cinza aqui, ó. Então e se eu boto o mouse em cima fica em verde. Então, esses aqui são os meus elementos-chave, ou seja, só essa tela tem isso que está marcado aqui. Então, quando eu criar dessa forma aqui, eu sei que essa tela é o T1, ou o nome que for dar, ou o menu principal, que é o nome que eu dei aqui para ela, né? Certo? Então, assim que eu digo que essa tela é o menu principal e não essa. Essa tela tem informações diferentes que são só dela. Por exemplo, aqui, ó, essa tela aqui, menu principal, erro, ela é basicamente a mesma tela da outra, né? Só que ela tem um outro, né, elemento-chave aqui, que é a mensagem de erro. Se eu vier aqui e excluir esse elemento aqui, aí o sistema vai avisar, ó, tu vai ficar com essa tela igual a outras, né? Tu quer continuar ou não? Tem uma tela, que é a tela 1 ali, né, que vai ficar exatamente igual a essa. Então, se eu der sim aqui, aí as duas telas vão passar a ser menu principal. Ou seja, tudo que eu executar em uma,
ele vai executar na outra também. Então essa é a parte básica de identificação de telas, né? E seus elementos. Vamos supor aqui, por exemplo, esse botão aqui, ó, depósito, que está aqui. Como é que eu sei que se eu clicar aqui, ele vai fazer exatamente o warehouse aqui? Porque a gente criou um elemento aqui, ó. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui que aquele já tem. Eu posso vir aqui e selecionar o campo aqui que tem o F3 aqui, ó. Selecionei. Então, estão as opções ali, né? Eu vou criar um elemento. Esse elemento vai conter exatamente o conteúdo que está nesse campo aqui. Então, se fosse um campo dinâmico, por exemplo, que aparece aqui o endereço de estoque. Toda vez que esse endereço de estoque trocar, né, esse campo também, né, na tela modernizada, vai receber a informação que ele tem lá. Ele está aqui, ó. Foi aqui no final. Ele sempre entra como padrão o tipo valor de dados, né? Mas tem vários tipos que tu pode colocar. Ele pode ir lá para o cabeçalho, ele pode ser uma etiqueta, né, uma label com dados, ele pode ser um campo que permite inserir informações, um input, né? Ele pode ser um botão, um item de menu, uma imagem, né? Então aqui eu transformei ele num botão, ó. Que eu até já tinha, né? Estava aqui no meu rodapé. Mas esse botão aqui, ele tem um ID, ele gera um ID, né? Então através desse ID aqui depois eu posso programar ações nele, ou né, voz, esse tipo de coisa, né? E tem também um comando, né? Nesse caso aqui o comando que eu vou dar ali é o F3. Tão simples quanto isso. Então a partir de agora, se eu for rodar essa tela aqui, né? Só um pouquinho. Se eu for rodar essa tela e clicar aqui, ele vai enviar um comando de F3, né? Que seria o que eu faria no meu projeto de emulação. Então aqui na parte de tela modernizada a gente pode adicionar tabelas, botões, imagens, assim como eu comentei. Programar funções dependendo do tipo, né? Então, se eu tiver um tipo, esse aqui, vamos pegar esse botão aqui de novo, posso trocar o texto dele, né? Posso criar funções, ele tem um ID, ele pode ter uma imagem, né? Vamos pegar um outro tipo de elemento aqui. Vou inserir um elemento vazio aqui. Não, vou pegar esse aqui mesmo. Então, por exemplo, isso aqui é um elemento tipo de dados. Ó. Eu posso trocar cores, trocar fontes. Se for um campo mesmo, aí tem outras propriedades que eu posso alterar, né? Então, dependendo do tipo aqui, né, eu posso criar campos, né? E esses componentes aqui, essa parte de tela modelo, ela é drag and drop, né? Então eu posso arrastar daqui para lá, né? Onde tiver a flechinha vermelha é onde ele vai inserir. Certo? Então aqui na parte de telas modernizadas nós temos a opção da tela, né, propriamente dita. Tem os recursos, o modelo, qual faz parte, assim por diante. Os elementos, que a gente cria por aqui, né? Então seleciona aqui e cria. E temos o menu de contexto. O menu de contexto, se vocês lembram, é aquele botão de atalho da esquerda lá do Velocity, né? Então, deixa eu projetar de novo aqui. O menu de contexto são essas funções aqui. Então eu consigo programar lá, né, ações que podem ser feitas nesse menu também. E também lá no menu de contexto, né, é para aplicação de voz. Então eu consigo, através daqui, programar, né, adicionar elementos de voz. Certo? Essa seria a parte de telas. Parece bem complicado, hein, mas depois de um tempo praticando e trabalhando é possível fazer, né?
Uma coisa interessante também dentro das telas, né, é que é possível através de um botão, né, por exemplo, isso aqui é um botão que simplesmente envia um comando 2 aí, que é o que ele aceita ali no meu projeto. Mas eu posso, né, criar um script aqui, né, o script é uma programação de uma função, e através desse botão aí, né, colocar aqui no comando a execução daquele script. Então, se eu clicar naquele botão loja, aí, por exemplo, ele vai entrar no menu loja, acionar a opção X e, né, fazer uma série de ações diferentes, né? Ou inserir informações na tela, coisas do gênero. Beleza? Uma coisa muito importante também dessa opção aqui é o nome do modelo, né? Como eu comentei para vocês, o que define o modelo é a tela, né? O que define a diferença entre as telas são os elementos-chave, né? E esse modelo aqui é o que vai ser usado posteriormente para ou para aplicar voz ou para executar funções numa tela, né? Por exemplo, eu quero que sempre que ele entre na tela menu principal, né, dependendo do Mac, do dispositivo, ou dependendo do login do usuário, ele já acione a função depósito, né? Então ele já vai entrando na função, ou já preenche um campo e já dá um enter, né? Então essas programações são feitas através do nome do modelo ou nome da tela. Depois aqui nós temos mais 3 opções, né? Temos a opção de importar projeto, ou seja, eu posso importar um outro projeto que eu fiz e só editar, alterar. Posso exportar, né, também, esse projeto exportar e enviar para uma outra pessoa ou coisas do gênero. E temos a opção instalar. Esse instalar, ele basicamente vai salvar o projeto e vai salvar, gerar um arquivo, né? Um arquivo na extensão .wldep. Aí esse arquivo é só colar na pasta específica do dispositivo e ele já sai rodando, né? Então aqui em cima é basicamente isso aqui. Certo? Obviamente que é muito mais fácil depois de editar projetos e coisas do gênero, se tiver que fazer o deploy para vários dispositivos, usar um gerenciador de dispositivos, o exemplo do Avalanche, né? É possível fazer tanto a instalação do Velocity, carga de arquivos, atualizações, atualizar projetos, instalar a parte de voz, né, instalar os aplicativos, as bibliotecas de voz, tudo isso através do Avalanche. É bem simples e fácil de fazer. Certo? Então, esse seria, né? Deixa eu mostrar rapidamente aqui, só um pouquinho, como seria o exemplo de um projeto web. Esse aqui, por exemplo, é um projeto web, né? Inclusive é o projeto do nosso software de logística aí do Grupo Moderniza e GoMob, né? Então a estrutura do console é praticamente a mesma, né? Então vocês veem que não tem o botão telas aqui, porque não tem como ter acesso a telas no web. As configurações de host são um pouco diferentes, né? Então no caso de eu estar rodando um projeto web, o meu endereço de host vai ser a página inicial da minha aplicação web, né? A página de login, a página inicial, tanto faz, né? E depois eu vou identificar todas as outras telas onde eu vou aplicar ações com o link que vai ser dessa página inicial em diante. Então, né, que seria a partir desse endereço aqui. Aí tem algumas outras configurações que são específicas para a parte web, né? Limpar cache, limpar cookies, né? Coisas do gênero. Temos algumas configurações de servidor, de autorização de licenças. A parte de teclados aqui é basicamente a mesma, né? O modo é um pouco diferente, né? Tem algumas funções diferentes para a web. Então, é basicamente bloqueio da tela. Também é possível, através do Velocity, para projetos web, isso às vezes é bem útil, né? Mudar a configuração de visualização da tela ou a escala, né? Mudar o zoom, né? Deixar ela mais enquadrada na tela, né? Porque a gente sabe que às vezes projetos web rodando em dispositivos eles ficam pequenos, ou ficam num canto, ou ficam descentralizados. Então é possível corrigir isso pelo Velocity, né?
É possível travar opções de zoom, né? Coisas do gênero. É possível fazer por aqui. Vamos à parte de navegação. A parte de segurança é basicamente certificado digital. As configurações de scanner são as mesmas, né? Do scanner e impressão, né, são as mesmas do TE. Também a parte de voz é a mesma coisa. A parte de configurações aqui no web é basicamente recursos. Então aqui eu subo todos os recursos que eu for usar. Então suponhamos lá que eu criei um arquivo que contém várias funções JavaScript e eu quero que sempre que ele entre na página do recebimento, lá ele vai executar todas as funções JavaScript. Aqui eu vou subir o arquivo, né? E depois lá num script que eu vou criar, eu vou só vincular esse arquivo e utilizar as funções. Então, eu não preciso programar aqui dentro, eu posso fazer essas ações fora e depois utilizar, né, dentro do Velocity. Teclados é a mesma coisa, né? Parte de importar, exportar e instalar também é a mesma coisa. Certo? Então, até aqui nós cobrimos toda a parte de migração, otimização e modernização. Então, vocês viram que tem bastante recurso disponível. Esse até é um ponto bem importante, que um dos objetivos do evento também é não só mostrar como faz, né, mas mostrar o que é possível fazer, para que vocês também consigam oferecer essas opções para os seus clientes, né, e tenham mais segurança em saber, né, até que tipo de recurso eu consigo adicionar. Então, eu mostrei aqui, mostrei até um pouco detalhado, mas de forma um pouco mais rápida, né? Tem uma série de outros recursos que é possível fazer, né? Mas até aqui vocês viram que já tem bastante coisa que pode agregar valor para o cliente de vocês. E vocês podem agregar isso como um serviço também, né? Como o Giovanni comentou antes, entregando uma solução mais completa para os seus clientes, além de simplesmente fornecer o hardware ou periféricos. Incluir também uma ajuda para ele utilizar esse hardware posteriormente, que é rodando no software, né, que é o que ele roda efetivamente. E eu foquei um pouco mais na parte da emulação, né, do TE, mas como eu comentei, na parte do web também é possível fazer. Agora que a gente vai dar uma olhada no SpeakEasy, eu vou mostrar um pouco mais na parte do web, e vocês vão poder ver que vocês poderão ver que é possível fazer uma série de ações e customizações nas telas, mesmo em projetos web. Obviamente que algumas podem exigir um pouco mais de conhecimento técnico, mas é possível fazer.